Então, hoje a gente está aqui na nossa aula de criatividade, que dessa vez será feita dessa forma online. Então, eu vou gravar o vídeo explicando, só com o meu áudio, explicando os slides. Vou postar no Ava esses slides em forma de PowerPoint e também esse vídeo para que vocês possam assistir. E a aula vai funcionar da seguinte forma: vocês vão assistir esse vídeo, vão olhar as atividades que já tem lá no Ava da forma normal, que sempre é em toda a aula, que eu sempre falo para vocês entrarem, ver o livro didático, os conteúdos que tem para o dia. E depois disso, eu vou passar uma atividade prática que vocês vão fazer no horário da aula, como se a gente estivesse em sala mesmo. E tem também no Ava algumas perguntinhas para serem respondidas por lá mesmo, que é a atividade avaliativa da aula de hoje. E na aula passada, a gente fez uma atividade para entender quais são as teorias psicológicas sobre a criatividade. E na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre o processo de criatividade. O processo de criatividade é a forma como a criatividade ela é estimulada e como ela funciona dentro do nosso cérebro. O que a gente vem falando já desde a primeira aula é que a criatividade ela não surge na nossa cabeça assim como se fosse uma iluminação que aparece do nada. A gente precisa estimular, estudar, entender qual é o problema a ser resolvido para que a criatividade surja. Aqui a gente tem uma frase que fala que o pensamento criativo, ele é um tipo de energia mental que ela pode aumentar, ser inibida ou ser reduzida, se especializar mediante estímulos humanos e que as pressões sociais e educativas elas podem bloquear a imaginação. Então é o que a gente já vem falando, que todas as pessoas podem ser criativas, mas que em alguns momentos essa criatividade, se ela for pressionada, se ela for diminuída, pode ser que o nosso cérebro tenha a tendência a não ser mais estimulado para a criatividade. E aí aqui eu trouxe um processo de criatividade que é desse autor Kneller, que ele fala sobre quais são as etapas por qual uma pessoa passa para que ela tenha um resultado final criativo. No livro didático, ele cita outros autores e mostra como foi o processo até chegar nessa etapa aqui, nesse esqueminha de etapas, que é o que a gente vai usar na nossa disciplina. Mas existem outros autores que estudam outros tipos de processo com etapas diferentes. Mas aqui a gente vai usar esse processo que ele tem 5 etapas: identificação, preparação, incubação, iluminação e verificação. A primeira etapa do processo criativo que a gente vai usar aqui é a identificação. Então, nessa primeira fase, na identificação, é quando o indivíduo, quem está pesquisando, tem a sensação ou a percepção de que existe um problema. Então, um problema precisa ser resolvido e a gente precisa identificar o que é esse problema. Então, nessa etapa, nós vamos levantar dúvidas, possibilidades, é preciso olhar velhos problemas sob novos ângulos. E é isso, esse olhar sobre velhos problemas que marca os avanços reais da ciência, por exemplo. Então, nessa etapa, na identificação, como o próprio nome diz, a gente vai identificar qual é esse problema que precisa ser resolvido. Na etapa seguinte, que é a preparação, é quando a gente vai investigar sobre esse problema. Nós vamos ler, anotar, discutir, fazer indagações, explorar esse problema, pesquisar tudo que possa já existir nas redes sociais, na internet, sobre o que a gente precisa resolver. Então, nessa fase, é importante a familiarização com essas ideias, com as ideias
alheias e com a investigação. Eu preciso me sentir íntima desse problema, eu preciso estar próximo disso para que eu consiga passar para a etapa seguinte. Nessa etapa de preparação, é normal que se passe muito tempo estudando e imerso nesse problema, e isso se reflete na etapa seguinte, que é a incubação. Quando a gente passa muito tempo em um único problema, a nossa mente ela atinge um estado quase que insuportável. Então, o que acontece? Quando você está muito tempo imerso numa única pesquisa, é normal que o cérebro, que a nossa mente, ele se desligue. Então, quando o nosso cérebro desliga, significa que depois de passar muito tempo imerso nesse estudo, a nossa mente não consegue mais absorver novos conhecimentos. E é aí que entra a fase da incubação. Na fase da incubação, ela é uma consequência da fase anterior de preparação, que é quando ocorre esse desligamento da nossa mente. Nesse momento, é normal que a gente pare de pensar ou estudar o problema e passe algum tempo sem pensar nisso, algum tempo com a nossa mente esvaziada do que a gente estava estudando anteriormente. E alguns psicólogos, eles afirmam que esse processo de incubação, ele se desenvolve no plano do inconsciente. Então, o inconsciente é como se desligasse a nossa mente e a gente não conseguisse mais absorver novos conhecimentos. Então, essa fase de incubação é uma fase de não pensar em nada, ficar sem pensar no problema, para que a mente possa desligar, absorver tudo o que foi estudado e passar para a fase seguinte, que é a fase da iluminação. Essa fase da iluminação é aquela fase conhecida como o eureka. O eureka é aquele despertar do cérebro, quando existe aquele estalo da ideia. Então, esse processo de iluminação, ele pode acontecer durante a incubação, quando você já estudou demais, parou um pouco ali para refletir e ficar sem pensar em nada, e o seu cérebro, de repente, ele desperta uma ideia, desperta o eureka, e é onde surgem as ideias. Na fase da iluminação, é importante que todas as ideias que surgirem na mente, elas sejam consideradas, como a gente já disse na aula anterior. É importante que as ideias não sejam descartadas. Todas as ideias são importantes. Tudo que surge na nossa mente é importante. Então, todas as ideias devem ser consideradas nessa fase de iluminação. A gente pode anotar, pode registrar essas ideias em algum lugar para passar para a fase seguinte, que é a fase de verificação. É nessa fase que a gente vai verificar se todas as ideias que surgiram na fase anterior de iluminação, elas são válidas ou inválidas. E nós vamos nessa fase escolher quais são as ideias que melhor resolvem aquele problema inicial que a gente identificou. Então, a fase da verificação é pegar todas as ideias e identificar quais são válidas, resolvem o problema, ou quais são inválidas, que não vão resolver esse problema por agora. O que são rituais criativos? É quando cada pessoa descobre qual é a sua melhor forma de criar, de despertar a criatividade e quais rituais a gente vai seguir para despertar a criatividade. Aqui eu trouxe alguns exemplos de pessoas conhecidas por serem criativas e cada uma dessas pessoas elas tinham o seu ritual. O caso da Agatha Christie, por exemplo, ela dizia que ficava inspirada quando ficava relaxando em uma banheira com água morna e comendo maçãs. Já Mozart fazia ginástica. Kant, ele deitava-se na cama e se enrolava nos lençóis. Então, ele tinha esse hábito para poder despertar a criatividade. Já Gandhi, ele costumava tecer aí para o pessoal da moda
que já lidou com teares, então Gandhi ele tecia para estimular a criatividade. Já Einstein, ele tocava violino ou lia romances de Dostoiévski. E aí cada pessoa tem a sua forma de estimular a criatividade. Vocês têm alguma forma de estimular a criatividade, algum ritual que vocês costumam fazer quando precisam criar? Alguém tem um ritual aí? O que eu costumo fazer quando eu preciso criar? Eu gosto de fazer uma playlist de músicas que trazem a atmosfera do que eu preciso criar naquele momento. Então, músicas que me deixam imersas no universo criativo daquele tema, do tema que vai ser a minha criação no momento. Então, cada pessoa costuma ter rituais e é bacana a gente descobrir quais são os nossos e o que desperta a criatividade, qual atitude que desperta a nossa criatividade para acompanhar aquelas etapas criativas anteriores que eu expliquei para vocês agora há pouco. E aí aqui eu trouxe um teste de personalidade. Esse teste está no livro também. Aqui vocês não vão conseguir clicar nesse link porque eu estou fazendo uma gravação de tela, então o link não vai estar ativo aqui, mas eu vou colocar o PowerPoint no Ava e aí lá vocês conseguem clicar e fazer esse teste. Esse é um teste daqueles que tem na internet, normalmente no Facebook, que você responde algumas perguntinhas e ele mostra se você tem uma personalidade criativa ou não. Não é um teste científico, é mais uma brincadeira para a gente fazer e descobrir se a gente tem uma personalidade criativa. Então, depois, quando vocês pegarem o PowerPoint lá no Ava, entrem e cliquem nesse link para vocês fazerem o teste, descobrir se a gente tem ou não essa personalidade criativa. E aí, agora, a gente tem as atividades práticas. Aqui no vídeo eu vou explicar uma atividade prática que a gente vai fazer, mas a gente tem também a atividade que está no Ava, que são perguntinhas para vocês responderem. São 3 perguntas para responder sobre a aula de hoje, que é a atividade avaliativa, vale 200 pontos. E tem também a atividade que a gente já está desde o começo do semestre, que é das situações problema, que vocês vão entregar na aula de quinta da semana que vem. Cada aula nossa, a gente teve uma situação problema para ser resolvida, que está no livro didático, e aí vocês vão resolver as 4 situações, fazer um arquivo, um trabalho e me entregar na aula que vem. Caso a gente continue nas aulas à distância, vocês podem mandar por e-mail esse trabalho pronto. Mas aí tá explicadinho lá no Ava e a gente pode ir tirando outras dúvidas no chat do Skype, que eu já mandei o link para vocês entrarem. E aí a nossa atividade prática hoje tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é o momento do coronavírus, todo mundo tentando se proteger contra esse vírus. E aí o que a gente vai precisar criar hoje é um protetor contra o coronavírus. E o que é esse protetor? Esse protetor pode ser qualquer coisa que nos proteja disso. Então, esse protetor vai ser um remédio, um utensílio, é uma roupa, é um quarto para ficar protegido do coronavírus, qualquer coisa que vocês acham que a gente possa criar que nos proteja contra esse vírus. É hora de soltar a imaginação, como a gente já vem falando em todas as aulas. Pensar fora da caixa. Então, é para vocês pensarem em situações completamente inusitadas e pode ser situações completamente hipotéticas, não precisa ser algo que exista. Então, vocês vão criar coisas que possam nos proteger contra o coronavírus. E aí, para entender o que é isso que vai ser criado, a gente precisa pensar o que precisa ser protegido do coronavírus. Quais coisas que devem ser protegidos? Então, é o nosso celular, é o nosso ambiente de trabalho, é o nosso próprio corpo. O que precisa ser protegido? Quais pessoas precisam se proteger de forma mais efetiva contra esse vírus? Se a gente vai decidir proteger pessoas, então
o que essas pessoas podem usar, que a gente vai criar para se manterem protegidos. E aí, como eu falei, de que forma essa proteção vai acontecer? O que eu vou criar? Eu vou criar uma roupa que essas pessoas vistam, ou se eu vou proteger um objeto, são utensílios, são capas de proteção, são remédios. Que remédio eu posso criar? Hipotético, claro, a gente não tem conhecimento técnico e científico para isso. Eu vou criar um ambiente que seja totalmente protegido desse vírus. Então, aqui é para vocês criarem, soltar mesmo a imaginação. E para chegar no resultado, a gente vai usar essas etapas. Primeiro, vocês vão identificar o problema. Identificar o problema, esse aqui, um protetor contra o coronavírus, não é exatamente o problema. O problema é, vocês vão identificar quem precisa ser protegido, o que precisa ser protegido, e esse é o problema. Então, um problema um pouco mais focado. Preparação vocês vão pesquisar tudo sobre isso, tudo sobre o que vocês querem proteger, fazer uma pesquisa e se aprofundar nesse tema. Incubação é o momento que vocês vão ficar ali um pouco sem pensar nisso, para tentar fazer com que o cérebro relaxe e as ideias surjam no momento da iluminação. As ideias surgidas na iluminação, vocês vão verificar quais ideias são, então, efetivas e quais não são efetivas para solucionar o problema que surgiu aqui na identificação. Essa atividade vocês podem fazer em grupo ou de forma individual. Tem algumas pessoas que acharam complicado fazer em grupo à distância, então podem fazer individual, ou quem quiser fazer o grupo pode unir os grupos, se comunicar por WhatsApp, como vocês preferirem, e aí resolver esse problema. E como vocês vão me entregar esse trabalho? Vocês vão fazer um documento no Word ali, das etapas. Então, identificação, o que vocês identificaram e conversaram na identificação. Depois, preparação, o que vocês encontraram na preparação. Na etapa de incubação, como vocês fizeram essa incubação? Foram fazer outra coisa? Foram comer? Foram relaxar, assistir série? O que vocês fizeram na incubação para que o cérebro descansasse? Iluminação, quais ideias surgiram na iluminação? E aqui nessas ideias, vocês podem colocar as ideias que surgiram de forma escrita, uma explicação sobre cada ideia, ou quem prefere fazer desenhos, protótipos, alguns rascunhos da ideia, como vocês preferirem. E na verificação, qual foi a ideia escolhida, a melhor ideia para ser entregue, para ser o resultado final que vai solucionar esse processo. Então, aqui é importante que vocês façam uma explicação mais detalhada sobre essa ideia que foi escolhida. Coloquem exemplos, pode colocar desenhos, o que vocês acharem que vai explicar melhor essa ideia que foi escolhida. Reúnam tudo isso num arquivo e me enviem, pode ser enviado hoje mesmo, no final da noite, quando vocês terminarem, ou caso vocês queiram um pouco mais de tempo para lapidar essa ideia e organizar de melhor forma no arquivo, pode me enviar até segunda-feira. E aí, a partir das 7 horas, eu vou estar online no nosso grupo do Skype para tirar dúvidas, para a gente conversar, para vocês entenderem melhor o que é essa atividade, caso vocês não tenham conseguido entender por aqui pelo vídeo. E aí a gente se reúne para conversar lá, para trocar ideias, para que vocês troquem as informações que forem necessárias, certo? Então, a gente se encontra hoje mais tarde no nosso grupo do Skype.